Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmãos e irmãs que estão aqui com a gente mais uma vez. Informando que nós estamos, durante esta semana, auxiliando o pastor Horácio nessas ministrações e nós seguimos uma série de reflexões sobre a armadura de Deus. Quais os instrumentos espirituais dos quais nós devemos nos revestir para ficarmos resistentes às ciladas do diabo e ao dia mau, que mais dia menos dia chega, né? Porque a provação muitas vezes é inevitável, mas o importante é saber como nós vamos reagir às circunstâncias adversas da vida, né? Sabendo que a esfera espiritual, a dimensão espiritual, tem uma importância muito grande na nossa vida. Nós que temos esse discernimento, sabendo que muito além do material, né, do tangível neste mundo, existem sim, nós cremos, segundo as Escrituras, forças que atuam, forças também contrárias à palavra de Deus e o seu propósito eterno para a nossa vida. Então, a ideia aqui é nós podermos criar esse diálogo com vocês para entendermos quais são esses instrumentos, né, essas armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição para que possamos resistir e ficarmos firmes e inabaláveis como cristãos, como gente de Deus. Então, eu queria trazer hoje para vocês, nesse quarto capítulo, né, de ministração para vocês, mais 4 componentes da armadura, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação é a expressão que Paulo fala. E não é difícil concluir que quando nós falamos de capacete, nós estamos falando de proteção da cabeça, ou seja, proteção mental. A salvação, ela precisa funcionar como uma proteção mental, que por extensão também é proteção das nossas emoções. Então, com essa proteção mental, nós podemos ter a certeza do nosso destino em Deus e dos propósitos de Deus que serão realizados na nossa vida. Então, a palavra de Deus nos garante a salvação. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e se arrepende e entrega a sua vida verdadeiramente, será acolhido pelo Senhor. Ele não vai escorraçar ninguém que chegue diante dele com o coração contrito e quebrantado, porque Deus é definido de uma maneira suficiente por João, na sua epístola, como amor. Deus, por definição, é amor. Então, ele quer ampliar a sua família. Deus, ele, de certa maneira, não se sacia com a quantidade de filhos que ele tem agora. Ele quer uma família muito mais extensa. E por isso que ele recebe a todos. Então, nós cremos assim. O Senhor, ele quer nos dar a certeza da salvação e de inserção nesse reino. Então, perceba que quando nós falamos de certeza da salvação como proteção mental, não se trata aqui de uma presunção religiosa, de uma pretensão humana, de uma ausência de humildade. Como vamos crer que na certeza da salvação, como eu posso acreditar que Deus vai me receber e eu serei salvo? Isso é uma pretensão. Alguns pensam assim. Mas, na realidade, quando nós entendemos o mecanismo da graça, também compreendemos que ser salvo e ter a certeza da salvação não tem nenhuma relação com pretensão humana, com arrogância religiosa. Porque é uma plena confiança na obra completa e irretocável de Jesus. Então, por que ele se dispôs a assumir o sacrifício da sua vida para resgatar um povo, para colocar eu e você no seu aprisco,
é que nós acreditamos que, de fato, isso foi realizado. A confiança na salvação é apenas uma confiança na fidelidade de Deus. É apenas dar credibilidade ao que o Senhor diz a nosso respeito. Esse favor imerecido que chega na minha vida e na nossa vida. Então, em nenhum momento nós vamos ou podemos compreender a salvação como uma experiência lotérica, que você não sabe se vai acontecer ou não e você faz uma aposta. Como se Deus tivesse uma espada suspensa sobre a nossa cabeça, né? Uma espada de juízo, e quem sabe eu fazendo aquela fé, não é? E tendo e me comportando muito bem, no final eu vou ser premiado com a salvação. Ora, se esse fosse o nosso pensamento, quem poderia ter paz no coração? Como faria sentido essa palavra de Jesus no sentido de que a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo? Quando a incerteza sobre o nosso destino já pesa sobre o nosso coração, que estímulo nós vamos ter para anunciar as maravilhas do Senhor? Como vamos falar que essa salvação é plena e poderosa se eu não tenho nem certeza se isso é uma realidade na minha vida? Então, a vontade de Deus é que eu e você possamos nos servir desse capacete da salvação que vai proteger a nossa mente, que vai proteger as nossas emoções e que vai nos dar esse profundo sentimento de inserção no reino de Deus, de se sentir do lado de dentro do reino dos céus, porque quem crê em mim já está salvo, porque isso é nos dado como presente. Assim nós cremos. E nós percebemos ao longo da história que essa ideia de uma salvação como algo dado, e eu e você como cristãos, confiando no que o Senhor falou, todo aquele que vem a mim, eu não recusarei, eu não lançarei fora. Nós confiamos nessa palavra, mas a história marca o sistema religioso como uma maneira de manipulação dos medos humanos. Então, o medo é um sentimento muito forte e delicado, que se você trabalhar com competência, você pode controlar comportamentos humanos. Isso em qualquer esfera, inclusive na esfera espiritual. Então, a religião, ainda que implicitamente, ela apresenta uma salvação que, de certa maneira, ela é incompleta. Porque se ela for poderosa, se ela for... se para ela for desnecessária, né, qualquer contribuição humana, você vai ser livre. E quando nós somos livres, nós não somos manipulados, e aí acaba essa dependência em relação a sistemas religiosos. Uma coisa é a nossa honra, né, a lideranças, o nosso compromisso com a nossa comunidade de fé, isso tem uma base bíblica muito sólida. Outra coisa é uma relação de dependência que é movida pelo medo. Sempre as pessoas movidas por esse tipo de sentimento querem andar numa espécie de compensação pelas suas mancadas, pelas suas faltas. E aí elas fazem algumas coisas, né? Se encaixam em alguns programas religiosos para ver se, de alguma forma, essa culpa, né, enrustida, bem guardada, ela pode ser dissipada ou mitigada, né? E aí, gente, isso não se trata de paz, né? Não há como ter uma mente sã e uma vida em abundância quando nós vivemos com este medo, essa fobia de Deus, né, de uma vingança que ele pode executar. Então, Jesus Cristo, ele nos dá toda a liberdade. Uma coisa é a liberdade humana. Isso, na nossa visão, está muito bem descrito em João capítulo 10, quando Jesus diz que é o bom pastor e que ele é a porta das ovelhas. Quem entra por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que pressupõe uma liberdade de estar dentro ou de estar fora. Nós, como ovelhas, temos essa autonomia, né? As responsabilidades humanas, no aspecto decisório,
Isso não é eliminado só porque Deus é amor e porque ele é gracioso. Mas também é verdade que temos a garantia de que, da parte de Deus, não seremos lançados fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque o Senhor, por assim dizer, está sedento por filhos. Ele quer ampliar sua família. E nós precisamos ter essa mente de Cristo pelo capacete da salvação. Precisamos introjetar essa ideia de que essa é a minha identidade, eu vou e já estou vivendo para sempre com o Senhor, porque essa salvação que acontece hoje se estende até a consumação dos séculos. É muito bom quando nós também podemos nos desprender, né, dessa realidade, não de uma maneira alienada, porque o cristão ele precisa ter a ciência do que acontece ao seu redor, ele precisa se informar até para ter uma maior qualidade na sua oração, na sua intercessão. Quando nós fazemos um diagnóstico errado sobre as realidades do mundo e da vida, também não teremos a melhor oração a apresentar a Deus. Os profetas, eles se informavam do que ocorria e tinham ciência do que ocorria no seu contexto para poder direcionar uma oração eficaz, né? E muito mais correta diante de Deus. Então, isso nós temos, nós precisamos ter essa ciência. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que tudo que existe não é só tudo que nós vemos. Porque as coisas espirituais, elas são eternas, mas aqui nós vemos são temporais, como disse Paulo. Então, precisamos do capacete da salvação, porque se nós nos sentimos e somos salvos, nós vamos nos comportar como salvos, vamos reagir como salvos. Então, muitas coisas para as quais nós dávamos uma atenção excessiva que drenava a nossa energia, acabam ganhando o seu lugar correto, a sua proporção correta. Porque, no final das contas, nenhuma questão é tão de vida ou morte assim. O mais importante é que eu e você fomos resgatados e a nossa herança eterna nos céus, nenhum ladrão pode escavar e roubar, e a traça não pode corroer, porque o Senhor nos dá uma herança incorruptível. Um povo selecionado pelo Senhor, recebido pelo Senhor, amado pelo Senhor, também recebe uma herança eterna, porque o amor de Deus também é eterno. Precisamos, então, colocar esse capacete na salvação. Porque o medo produz tormento. E aquele que teme dessa forma que eu estou falando, e aí, estou do lado de dentro ou estou do lado de fora? Deus está mais zangado comigo hoje? Será que o meu nome foi arrancado do livro da vida? Será que esse livro da vida já está todo rasurado? Já entrei tantas vezes já saí? Nós precisamos crer que estamos com o Senhor. Se decidimos isso, se queremos isso, o Senhor vai nos ajudar. É muito importante, porque se você é salvo, você se comporta como salvo. Mas se nós vivermos atormentados pelo medo, o nosso medo vai produzir, longe de produzir santidade e vida reta diante de Deus, vai produzir doença, vai produzir relacionamentos doentios na nossa casa e também na nossa comunidade de fé. E nós não queremos isso. Então é uma salvação que trabalha a minha mente para que eu me sinta, não é, na identidade de filho de Deus, agindo como um filho amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, como disse Paulo em suas epístolas. Então, precisamos, proteger a nossa mente contra essas dúvidas. Vós não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas sim o espírito de adoção, é o que Paulo fala, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O direito da filiação a Deus, o direito de chamá-lo de Pai, e não de viver com medo, e não de viver atormentado, e não de ver as nossas emoções serem manipuladas por terceiros, porque isso foi garantido eternamente por nós,
quando Jesus expirou e disse, está consumado, tetelestai, o preço já foi pago, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e o pecado foi vencido, e ele teve competência para vencer no meu lugar e no seu lugar. E ele fez isso por uma razão apenas, por amor, porque Deus é amor. E o Filho só foi enviado por uma razão, por amor, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, porque ele amou o mundo de tal maneira. São as verdades do Evangelho, capacete da salvação, para proteger as nossas emoções, para proteger os nossos sentimentos de todo o temor de que Deus está, de alguma maneira, zangado ainda comigo, quando a reconciliação já foi feita por Jesus Cristo. Quando ele, por meio da sua justiça, trocou a nossa injustiça e se apresentou diante de Deus. Eu os represento. Eu sou o advogado deles. O meu corpo e a minha vida, ela é santa o suficiente para servir de sacrifício e pagamento pela vida deste rebanho que eu estou trazendo comigo, ó Pai. E eu posso colocar no aprisco de Deus e podemos, então, cear juntos, podemos participar desse banquete espiritual, porque fomos e estamos sendo afiançados pelo sangue de Jesus Cristo. E só por isso. E por causa disso, nós usamos o capacete da salvação e protegemos a nossa mente e as nossas emoções em Cristo Jesus. Primeiro, dessa série hoje, quero falar sobre o capacete da salvação. Guarde isso no coração. Guarde essa mensagem no coração. Use o capacete da salvação. Não se sinta fora do reino. É evidente que uma vida fora da presença de Deus, enlameada pelo pecado, isso não é salvação. Isso não é capacete da salvação. Isso é auto-engano. Mas se eu e você nos apresentamos diante de Deus arrependidos e com toda a intenção de nos comprometermos com mudanças e o nosso coração está aberto para a palavra, de fato, nós seremos abençoados e teremos um comportamento e uma vida, né, em consonância com esse modelo de reino de Deus. Além do capacete da salvação, não podemos esquecer a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, e é fácil compreender isso, é uma espada, é uma arma de ataque. Uma arma de ataque e de contra-ataque. E a palavra de Deus funciona assim. E aí eu só queria que você se recordasse, para que a gente não se estenda demais nesse tópico, do exemplo de Jesus na tentação no deserto. Ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer as investidas de Satanás naquela provação no deserto. Quando o diabo disse, transforma essas pedras em pães, Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele contra-atacou com a espada, que é a palavra de Deus. Quando o diabo falou, se tu és o filho de Deus, lança-te abaixo. E o diabo ainda usou a Bíblia. Porque está escrito, aos anjos ordenará que te guardem. Os anjos vão guardar você, Jesus. E ele falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Contra-atacou com a espada do Espírito. Não é? E nós também precisamos ter essa mesma postura no exemplo de Jesus. Para cada pensamento e para cada circunstância que pode nos conduzir a uma tentação, a um afastamento da promessa de Deus, nós vamos contra-atacar com a palavra. Mas para manejá-la, precisamos conhecê-la e precisamos ter hábito também de leitura. É muito importante que eu e você conservemos um hábito de leitura das Escrituras Sagradas, porque, do contrário, estaremos desarmados, não haverá espada para contra-atacar essas investidas do mal. Né? Então, os pensamentos e as pressões da vida podem nos trazer ideias não muito positivas, não muito iluminadas, mas nós vamos vencer isso com a palavra de Deus. Você vê
os seus filhos, o seu filho, não é, enveredando num caminho que não está de acordo com a palavra de Deus, e aí pensamos, desse jeito vai se perder. Mas aí nós lembramos da promessa de Isaías. Nós não teremos filhos para a perdição ou para a calamidade, mas eles serão posteridade bendita do Senhor. Contra-atacou com a espada do Espírito. A situação financeira está difícil, delicada. Vamos passar por uma severa privação. O pensamento que vem diante de uma crise, né, financeira. E aí nós vamos o quê? Contra-atacar com a palavra de Deus. Fui novo, fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, como está escrito em um dos salmos. Nos apropriamos das promessas e contra-atacamos com a espada do Espírito. Então nós precisamos ter essa postura diante de Deus. É a tentação? É a provação? Tentação é muito forte, eu vou sucumbir. É um pensamento que pode nos ocorrer. Mas aí nós contra-atacamos com a palavra. Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está escrito em 1 Coríntios. Para cada ataque, um contra-ataque com a palavra. Não é? Se as forças do mal, nós não sabemos exatamente esse modus operandi, mas quando a gente percebe que isso está acontecendo, não é? Se eles sacam uma faca, a gente vem com uma arma mais poderosa, que é a palavra de Deus, e vence. Não é? Um contra-ataque com a espada do Espírito. E que eu e você possamos nos municiar também desses dois elementos da armadura cristã. O capacete da salvação, que é a certeza do amor de Deus e a certeza da minha inserção no reino de Deus e da minha identidade como filho e do meu destino eterno. Isso vai mudar muito a nossa maneira de enxergar as coisas. E segundo, ter sempre na mão a espada do Espírito para que possamos contra-atacar e vencer essas mentiras do diabo. Amém? Amanhã nós concluímos a nossa série de ministrações sobre a armadura de Deus e eu espero você, se Deus quiser, amanhã.